Eu nunca pensei que fosse cair numa coisa dessas. Sabe, eu já tinha vivido bastante. Criado filho, batalhado duro, segurado o peso da vida nas costas. Homem, eu já tinha visto de todo jeito. Bom, ruim, enrolado, aproveitador. Mas nunca imaginei que, já madura, ia ser fisgada por uma telinha de celular. Pois foi. E tudo começou numa noite qualquer, quando o silêncio da casa me apertava o peito. Eu abri o celular só para distrair a cabeça. Fui entrando de live em live, gente dançando, vendendo coisa, falando bobagem. Até que apareceu ele, jovem, bonito, com um sorriso de dar brilho em noite sem lua. Boné virado para trás, camiseta simples, mas um jeito de falar que prendia a gente. Ria alto, brincava com quem entrava, lia os comentários em voz alta. Eu fiquei olhando, sem intenção nenhuma. Mas quando escrevi boa noite no chat, ele respondeu: Boa noite, Maria. Bem-vinda, princesa. Aquela palavra me bateu. Diferente. Princesa. Eu que há tanto tempo só ouvia dona de casa, velha chata, cansada. Fazia décadas que ninguém me chamava assim. Eu senti um calor subindo no rosto. Sorri feito menina. E, boba, fiquei até o fim da live. No outro dia, ele estava ao vivo de novo. Fui lá, meio escondida de mim mesma, como quem não quer nada. Quando escrevi no chat, ele falou: A Maria é fiel. Tá sempre aqui. Era só a segunda vez. Mas quem ia discutir? Eu me senti importante, reconhecida. E no coração nasceu uma ansiedade nova, a de esperar pela próxima vez. Com o tempo, eu passei a me arrumar para assistir. Lavava o rosto, passava um batonzinho, ajeitava o cabelo. Ninguém me via, mas eu queria estar bonita, queria me sentir parte. Ele falava com tanta energia que parecia que estava na sala da minha casa. Às vezes contava que a vida era dura, que tinha gente que não acreditava nele, que carregava o peso de sustentar a mãe e a filha pequena. E eu, que sempre fui de coração mole, me vi torcendo por ele como se fosse da família. Até que um dia ele falou no meio da live: Quem puder dar uma força, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu sabia que era por Pix. Vi gente mandando e ele agradecendo. Eu pensei: um pouquinho não faz falta. Mandei um valor pequeno, só para aparecer meu nome na tela. Quando ele viu, abriu um sorriso. A Maria é braba. Obrigado, princesa. Eu me derreti toda. O celular tremia na minha mão. E eu parecia uma moça de 15 anos ouvindo o elogio do rapaz mais bonito da escola. Depois disso, ele começou a me chamar no privado. Primeiro, um agradecimento. Depois, um áudio. A voz dele no meu ouvido era diferente. Doce, calma, parecia falar só pra mim. Ele dizia: Você tem uma energia boa, Maria. Você é diferente. Eu ria. Respondia tímida, mas por dentro já estava encantada. Foi nessa época que comprei o primeiro presente. Ele comentou numa conversa: Tô sem fone, o meu quebrou. E amanhã tenho gravação. Sem pensar muito, corri na internet, comprei e mandei entregar. Quando ele recebeu, gravou um vídeo rindo, mostrando o fone novo e dizendo: Essa mulher é incrível. E eu, do lado de cá, chorei de alegria. Me senti necessária, importante, vista. Naquele começo não havia dor. Era como se eu tivesse descoberto a primavera outra vez. Eu acordava mais leve, fazia a comida com mais gosto. Até o espelho parecia me devolver uma mulher mais bonita. Tudo porque um rapaz jovem, através de uma telinha, tinha me dado de volta a sensação de ser amada. Eu não sabia, mas estava abrindo a porta do meu coração e da minha vida para um golpe cruel. O golpe do amor. Depois que ele me chamou de princesa e passou a falar comigo em particular, parecia que meu mundo tinha ganhado cor nova. Eu acordava ansiosa pelo bom dia que ele mandava em áudio. Dormia esperando a notificação do celular. Era coisa de menina nova, mas eu, velha já, me sentia viva de novo. Ele tinha uma maneira de falar que tocava a gente.
sempre com aquele sorriso, aquele jeito humilde, reclamando das dificuldades, mas com esperança no peito. Dizia: "Eu não quero muito não, Maria. Só quero dar dignidade para minha mãe e para minha filha." Quando ele falou da filha, meu coração quase derreteu. Contou que a menina era pequena, que morava com a mãe, mas que ele fazia de tudo para ajudar. Disse que não queria que a filha passasse necessidade, mas que era difícil, porque a pensão era pesada e o dinheiro nunca dava. Eu fiquei em silêncio, mas por dentro já me doía imaginar uma criança sofrendo. E foi questão de tempo até ele soltar: "Esse mês, eu não sei como vou pagar a pensão. A mãe da menina já tá ameaçando me colocar na justiça." Nessa hora, eu não pensei duas vezes. O coração falou mais alto que a cabeça. Fiz uma transferência. Não era pouco, mas eu mandei. Ele me respondeu quase chorando em áudio: "Maria, você é um anjo na minha vida. Eu nunca vou esquecer disso." Aquela frase ficou martelando dentro de mim. Nunca ninguém tinha me agradecido daquele jeito. Eu me senti importante, necessária, amada. E a cada vez que ele falava: "Você é diferente, Maria", eu acreditava mais. Depois disso, as ajudas começaram a virar rotina. Primeiro era a conta de luz que estava atrasada. Depois o aluguel do estúdio, onde ele dizia gravar os vídeos. Sempre vinha com uma história convincente. Sempre acompanhado de um: "Não gosto de pedir, mas não tenho para quem recorrer." Eu, que sempre fui de ajudar os outros, me sentia escolhida. Achava até bonito que ele confiasse em mim. E dizia para mim mesma: "Se eu tenho condições, por que não? Ele é tão novo. Precisa de alguém que acredite nele." Com o tempo, comecei a cortar gasto aqui e ali para mandar dinheiro para ele. Deixava de comprar uma roupa nova, deixava de sair com amigas, mas não sentia falta. Porque toda vez que ele dizia: "Te amo, minha princesa", parecia que eu estava recebendo o maior presente do mundo. Teve um dia que ele disse: "Se não fosse você, Maria, eu já tinha desistido. Você é minha base." Eu chorei. Chorei de alegria, de emoção, porque eu me sentia parte da vida dele. Como se eu tivesse encontrado, depois de tantos anos, um motivo novo para viver. Mas, junto com essa felicidade boba, também nasceu uma dependência. Eu não percebia, mas comecei a organizar minha vida em torno dele. O que ele precisava, eu corria para resolver. O que ele queria, eu dava um jeito de conseguir. Era como se minha felicidade dependesse da felicidade dele. Hoje, olhando para trás, eu vejo que esse foi o começo do fim. Eu já estava presa. Ele não precisava me enganar muito, porque eu mesma queria acreditar. Naquele tempo eu não sabia que cada ajuda, cada transferência, cada conta paga era mais um tijolo no castelo de ilusão que ele estava construindo. Eu só sabia que meu coração batia forte, que eu me sentia amada e que eu faria qualquer coisa para não perder aquele sentimento. E assim eu fiz. Dei sem medir. Amei sem pensar. Mal sabia eu que o amor, quando é golpe, é a pior prisão que existe. No começo ele falava que eu era tudo na vida dele, que eu tinha chegado como bênção, que sem mim ele não sabia o que seria. E eu acreditava. Meu coração queria acreditar. Mas com o tempo, o jeito dele pedir ajuda mudou. Já não era só agradecimento. Começou a vir carregado de cobrança escondida. Ele dizia assim: "Maria, eu tô desesperado. Só você pode me ajudar. Ou então, se eu não resolver isso hoje, vou perder tudo." Era sempre uma urgência. Sempre algo que precisava ser resolvido naquele momento. E se eu demorava a responder, vinha áudio com a voz embargada, como se fosse choro. "Você não entende. Eu tô sozinho no mundo. Você é a única pessoa em quem confio." Aquilo cortava meu coração. Eu largava o que tivesse fazendo. Entrava, no banco transferia. E quando mandava o comprovante, ele vinha com: "Eu sabia que podia contar com você."
Você é meu anjo, minha mulher. Essas palavras me embalavam, mas junto com elas vinha um peso, porque em mim começou a nascer a culpa. Se eu não pudesse ajudar, se o dinheiro faltasse, parecia que eu era a culpada pela dor dele, pela dificuldade dele, até pela filha pequena que ele sempre lembrava. Teve um dia que eu disse: "Filho, eu tô apertada também. Esse mês não dá." Ele respondeu na hora: "Então tá, Maria. Eu vou dar um jeito, mas não sei o que vai ser de mim." Passei a noite inteira sem dormir, a cabeça rodando, imaginando ele triste, sem luz a filha passando necessidade. No outro dia, tirei dinheiro do meu próprio aluguel e mandei. Ele respondeu com coração e áudio doce: "Eu sabia que você não ia me deixar na mão. Você é tudo pra mim." E eu me derreti. Mas era um ciclo. Quanto mais eu dava, mais ele pedia. Quanto mais eu ajudava, mais ele criava novas histórias. Sempre uma dívida, sempre uma conta atrasada, sempre algo que, se eu não fizesse, ele estaria perdido. O pior é que comecei a esconder isso de todo mundo. Minhas amigas me chamavam. Pra sair, eu inventava desculpa. Minhas contas começaram a atrasar, mas eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Porque, no fundo, eu sabia que iam dizer que eu tava sendo besta, que era golpe. Mas eu não queria ouvir isso. Eu queria acreditar que ele me amava, que todo esforço ia valer a pena. E ele reforçava essa ilusão o tempo todo. Mandava mensagens de madrugada dizendo que pensava em mim, que sonhava comigo, que um dia a gente ia morar junto. Eu me agarrava nisso como quem se agarra num galho, em meio à correnteza. Hoje eu entendo. Era manipulação. Mas na época parecia amor. Ele me fazia sentir que, se eu falhasse, eu seria a culpada pelo fracasso dele, pela dor dele. Eu, que sempre fui forte, virei uma marionete na mão de um rapaz mais novo. Porque o coração falou mais alto que a razão. E, assim, a minha vida começou a girar em torno dele. Eu acordava pensando em como ia arrumar dinheiro. Dormia pensando em como agradar. O meu mundo deixou de ser meu. E eu nem percebi. Mas a verdade é que o amor, quando vem carregado de culpa, já não é amor, é prisão. E eu, sem saber, já estava presa. No começo, eu só via ele na telinha do celular. Era live quase toda noite. Risada, música, conversa. Mas depois que a gente começou a se falar em privado, ele foi sumindo das lives e aparecendo mais só pra mim. Eu não percebi na hora, mas era estratégia. Quanto menos ele dividia a atenção com os outros, mais eu me sentia especial. Ele dizia assim: "Não tenho mais vontade de ficar em live, Maria. Só quero falar contigo. Você é quem me entende de verdade." Aquilo me dava um orgulho besta, sabe? Eu pensava: olha só, no meio de tanta gente ele escolheu eu. E era assim que eu me agarrava nele cada vez mais. As ligações ficaram frequentes, às vezes de madrugada. Ele me mostrava o quarto bagunçado, a cama simples, falava das lutas da vida. E eu ficava ali, me sentindo parte. Aos poucos, ele começou a me chamar de minha mulher. A primeira vez que ouvi isso, minhas pernas tremeram. Eu nunca mais tinha sido chamada assim, com carinho, com vontade. Ele: "Um dia a gente vai morar junto, Maria. Eu e você. Você não merece viver sozinha." Essas palavras viravam mel dentro de mim. Eu já imaginava nós dois juntos, dividindo o café da manhã, caminhando de mãos dadas. Era sonho, mas parecia tão real que eu cheguei a acreditar que podia acontecer. Mas junto com essas promessas, vinham os pedidos. Ele dizia que não queria depender só das lives, que queria trabalhar sério, mas sempre faltava alguma coisa. "Maria, preciso pagar o curso, mas não tenho." "Maria, a luz vai cortar, e eu tô sem saída." E eu corria. Tirava de onde não tinha, mas resolvia. Ele sempre agradecia com palavras doces. "Você é a única que acredita em mim. Sem você eu não sou nada." E foi assim que ele virou parte da minha rotina.
Eu acordava já olhando se tinha mensagem. Se não tinha, o coração disparava. Eu ficava esperando ele aparecer, esperando uma ligação, uma palavra. Eu já não vivia a minha vida. Eu vivia a dele. Foi nessa época que comecei a me afastar dos outros. Meus filhos desconfiavam. Minhas amigas diziam que eu estava diferente. Eu inventava desculpas. Dizia que era trabalho, que era cansaço. Mas a verdade é que eu não queria dividir meu tempo com ninguém além dele. Eu achava que ele precisava de mim, que eu era o pilar da vida dele. Hoje eu vejo que isso era dependência. Mas na hora, eu chamava de amor. Eu me sentia viva, desejada, necessária. E por isso, cada vez que ele pedia, eu dava. Cada vez que ele reclamava, eu resolvia. Cada vez que ele sumia, eu sofria. Ele sabia o poder que tinha sobre mim e usava isso sem pena. Mas eu, cega, só via um rapaz jovem que dizia me amar. Foi aí que percebi que o jogo tinha mudado. Não era mais sobre lives, sobre comentários na tela. Agora era sobre mim e ele. Só nós dois. Ou pelo menos eu acreditava que era. Mal sabia eu que esse era só o início de uma prisão muito maior. Foi nessa época que ele começou a mandar foto de tudo. Não era mais só áudio ou ligação. Era imagem. Para me mostrar a realidade dele. Uma noite depois de dizer que estava cansado e que o dia tinha sido puxado, chegou uma foto no meu celular. A porta da geladeira aberta. Eu lembro como se fosse hoje. Quase não tinha nada dentro. Só uma garrafa d'água, um pote com resto de arroz e uma manteiga no canto. Ele escreveu: "Olha, Maria, é assim que eu vivo. Você acha justo?" Meu coração quase parou. Eu fiquei olhando aquela foto, imaginando ele, rapaz novo, cheio de sonhos, sem ter nem o que comer. E antes mesmo de pensar, já estava digitando: "Me passa a lista do que você gosta. Eu vou encher essa geladeira." Ele respondeu rápido, como quem já estava esperando. Mandou uma lista grande: carne, frango, queijo, iogurte, frutas, até refrigerante e doce. Tudo detalhado. Eu podia ter estranhado, mas não. Fui direto. Fiz compra online. Paguei caro pela entrega rápida. E no outro dia, ele me mandou vídeo mostrando a geladeira cheia. Abriu a porta, apontou para cada coisa, rindo. "Agora sim. Só você mesmo, Maria. Só você se importa comigo." Eu chorei vendo o vídeo. Chorei de alegria, acreditando que eu estava fazendo diferença, que eu era necessária. Mas não parou aí. Sempre que ele queria algo, vinha uma nova foto. Um dia foi o armário vazio. Outro dia, o tênis rasgado. Outro, a conta de luz em vermelho. Ele sempre tinha algo para mostrar. Sempre com aquele olhar de: "Tô sofrendo, só você pode me salvar." E eu, boba, acreditava. Comecei a vender minhas próprias coisas. Primeiro foram os eletrodomésticos que eu quase não usava. Depois, algumas joias antigas, presente da minha mãe. Eu dizia para mim mesma: eu compro de novo depois, quando a situação melhorar. Agora ele precisa mais do que eu. E a cada ajuda, ele me envolvia mais. Dizia: "Você é minha parceira, minha mulher de verdade. Quando eu vencer, vai ser você do meu lado." Essas palavras eram como anestesia. Eu esquecia do sacrifício, da dor, da falta que as coisas me faziam. Só pensava no futuro que ele pintava. Um futuro em que nós dois íamos estar juntos, felizes, sem precisar pedir nada para ninguém. Mas esse futuro nunca chegava. E cada vez mais eu me via afundando. Minhas contas começaram a atrasar. Eu já não tinha reserva nenhuma. Mesmo assim, se ele mandava foto de geladeira vazia, eu corria. Porque dentro de mim cresceu uma culpa. Se ele passasse fome, a culpa seria minha. Hoje, olhando para trás, eu vejo que era manipulação pura. Ele sabia exatamente o que mostrar, como falar, como me fazer sentir responsável. Mas naquela época eu achava que aquilo era amor, cumplicidade,
parceria. Eu enchi a geladeira dele tantas vezes que a minha própria ficou vazia. E ainda assim, eu sorria, acreditando que valia a pena. O que eu não sabia é que cada sacola que eu comprava, cada transferência que eu fazia, não estava enchendo só a geladeira dele. Estava enchendo a mentira que ele me servia todos os dias. Mas eu ainda não tinha visto nada. O pior ainda estava por vir. Depois da fase da geladeira, as coisas começaram a ficar mais pesadas. Ele já não pedia só comida. Agora vinha falar de dívidas grandes, contas que eu mal entendia. Um dia me ligou com a voz embargada, dizendo: Maria, dessa vez é sério. Se eu não resolver, vou perder tudo. Perguntei o que era, e ele respondeu sem rodeio: é dívida de banco. Eu fiz um empréstimo para tentar montar um negócio, mas não deu certo. Eles estão me cobrando, e eu não sei o que fazer. Na hora, minhas mãos suaram frio. Eu mal conseguia pagar as minhas coisas, e agora ele vinha com problema de banco. Mas, antes que eu pensasse, ele soltou: se eu não pagar, vão me processar. Vou sujar meu nome. E aí nem a pensão da minha filha eu consigo pagar. Essas palavras me mataram. Eu não queria ver ele sem nada, nem a filha dele passando necessidade. O coração apertou tanto que eu disse sem pensar: calma, filho, a gente dá um jeito. E lá fui eu. Peguei minhas economias, dinheiro que eu guardava para emergência. Fiz transferência grande. Fiquei com medo de mexer tanto assim, mas quando ele me mandou mensagem dizendo: você é minha salvação, Maria. Só você para não me deixar cair, eu senti um alívio bobo. Como se realmente tivesse salvado alguém. Mas não parou aí. Um mês depois, mais uma história. Agora era a conta do carro, que ele dizia precisar para trabalhar. Mandou foto do boleto. Mandou áudio chorando. Se eu perder esse carro, não tenho mais como ganhar dinheiro. E eu, já sem recurso, comecei a cortar da minha própria vida. Diminuí compra de mercado. Deixei de pagar plano de saúde. Até remédio eu racionava. Tudo para sobrar e mandar para ele. Eu dizia para mim mesma: é fase. Logo ele se ergue. E tudo melhora. Só que cada vez que eu ajudava, surgia uma nova dívida. Sempre maior, sempre urgente. E se eu hesitava, vinha a chantagem: Maria, você sabe que só tenho você. Ou então: eu pensei que você me amava. Se me amasse de verdade, não deixava eu passar por isso. Essas frases me cortavam por dentro. Eu, que só queria ser amada, acabava me sacrificando mais e mais, tentando provar que meu amor era verdadeiro. Comecei a vender minhas coisas. Primeiro, móveis da sala, depois alguns eletrodomésticos. Minha casa foi esvaziando, mas eu pensava: isso tudo é passageiro. O importante é ele se reerguer. E eu mesma comecei a passar necessidade. Já não comprava carne para mim. Vivia de arroz, ovo e feijão. Enquanto isso, enchia a vida dele. Ele mandava fotos de churrasco, cerveja, viagem curta com amigos, sempre dizendo: foi presente, não gastei nada. Eu fingia acreditar, mas por dentro uma pontada doía. Mesmo assim, não parava. Eu já estava completamente presa naquela rede de manipulação. Quanto mais ele pedia, mais eu dava. Quanto mais eu dava, mais ele me prendia. Hoje eu entendo. Eu não estava salvando ele, estava me afundando junto. Mas naquela época, cega de amor, eu só via um rapaz precisando de mim. E foi assim que comecei a deixar de viver minha própria vida. Eu já não era dona de nada. Nem das minhas escolhas, nem da minha casa, nem do meu dinheiro. Eu era só a fonte que ele usava para se manter. E o pior, eu ainda achava bonito. Achava que era amor. Depois de tanto sacrifício, eu já não tinha quase nada. Mas ainda assim, eu continuava acreditando. E foi nessa época que ele começou a falar de casamento. Era como se quisesse me dar esperança para eu não desistir. Uma noite ele me ligou todo carinhoso, com a voz mansa, e disse: Maria, eu penso em você o tempo todo.
Você é a mulher da minha vida. Eu quero me casar contigo. Quero te dar o valor que você merece. Eu tremi. O coração bateu forte. Parecia que eu tinha voltado a ser moça nova, ouvindo promessa de amor verdadeiro. Ele continuou. Mas pra gente casar e ter uma vida digna, eu preciso resolver minhas pendências. Não quero te trazer para uma vida de dívida. Quero começar limpo, contigo do meu lado. A hora parecia discurso de príncipe encantado. Eu me senti escolhida, amada, como nunca antes. E foi aí que veio o golpe mais pesado. Maria, se a gente vender a sua casa e juntar com o pouco que eu tenho, a gente começa uma vida nova. A gente compra outra casa. Melhor, maior. Nossa casa. Aquilo mexeu comigo. Minha casa era minha segurança. O único bem que eu tinha. Mas ele falava com tanta convicção, com tanto carinho, que eu comecei a acreditar. Ele pintava um futuro lindo. Eu e ele morando juntos, caminhando de mãos dadas, sem mais preocupações. Eu fiquei noites sem dormir pensando. Meu coração dizia sim. Minha razão dizia não. Mas cada vez que ele falava, confia em mim, princesa, a razão ia se calando. Ele começou a me encher de promessas. Dizia que já estava olhando o terreno, que tinha amigos que podiam ajudar na reforma, que íamos ter até um quarto para os netos me visitarem. Eu me via naquele sonho, como se já fosse real. E, ao mesmo tempo, ele jogava pressão. Maria, você não confia em mim? Eu faria tudo por você. Só preciso dessa chance. Eu tinha medo de perder ele. Medo de que, se eu dissesse não, ele fosse embora. E esse medo foi maior do que qualquer prudência. Comecei a preparar os papéis. Falei com o corretor. Anunciei a casa. Ele me ajudava, todo solícito, como se realmente estivesse pensando no futuro. Me mandava mensagem toda hora. Vai dar certo, amor. Logo é só nós dois. E eu me entreguei de corpo e alma. A cada passo que eu dava, ele me enchia de juras, como se fosse recompensa. Eu acreditava que aquele era o último sacrifício, que depois viria a recompensa, o casamento, a vida feliz. Mas por dentro, uma voz ainda me dizia que tinha algo errado. Eu tentava calar essa voz, porque doía demais pensar que podia estar sendo enganada. Hoje eu vejo que aquele pedido foi a maior armadilha de todas. Porque não era só dinheiro, não era só ajuda de momento. Era meu lar, minha vida inteira, minha segurança. E entreguei porque queria acreditar no amor, mesmo que fosse ilusão. Naquele tempo eu pensava que estava a um passo da felicidade, mas na verdade eu estava a um passo do abismo. Nunca pensei que um dia eu teria coragem de vender minha casa, aquela casinha simples, de muro baixo, onde cada canto tinha lembrança. Foi lá que criei meus filhos, que recebi amigos, que chorei e também sorri. Mas quando ele começou a falar com tanta certeza de futuro, eu me convenci de que valia a pena. Ele repetia: Maria, essa casa é pequena demais para nós dois. Você merece mais. Confia em mim. A gente vai ter um lar melhor. E eu acreditava. O corretor não demorou a achar comprador. A casa era antiga, mas bem localizada. Vendi rápido. Quando assinei os papéis, minhas mãos tremiam. Era como se eu estivesse entregando parte de mim. Mas ele estava lá no telefone, cheio de palavras doces. Eu tô orgulhoso de você, amor. Esse é o primeiro passo da nossa vida juntos. Recebi o dinheiro. Era uma quantia boa, fruto de anos de suor, de cada real economizado. Eu pensava, agora sim, vou construir uma vida nova ao lado de quem amo. Sem demora, transferi para ele. Tudo. E como ele reagiu? Parecia o homem mais apaixonado do mundo. Me mandava vídeos sorrindo, dizendo que já estava vendo casas novas. Ligava de madrugada, chorando de emoção, dizendo que eu tinha mudado a vida dele. Maria, você é minha mulher, minha família. Nunca vou te deixar. Cada palavra era como mel nos meus ouvidos. Eu me sentia viva, amada, necessária.
Cheguei a comprar roupas novas pensando que em breve estaria vivendo como esposa de verdade. Mas logo depois que o dinheiro entrou, comecei a notar as mudanças. As mensagens foram diminuindo. Antes eram 20 por dia, agora eram 3 ou 4. As ligações que antes vinham de madrugada pararam. Quando eu ligava, muitas vezes não atendia. E quando atendia, vinha com pressa dizendo: "Tô resolvendo coisa, amor." "Coisa, amor? Depois a gente conversa. No começo eu tentei não ligar." Dizia pra mim mesma que ele devia estar ocupado vendo casa, organizando nossa vida. Mas no fundo, uma agonia me tomava. Lembro bem do dia em que mandei mensagem dizendo: "Filho, tô com saudade. A gente precisa se ver." Ele respondeu frio: "Calma, Maria. Tudo tem tempo. Confia." Essa palavra começou a me atormentar, porque ao mesmo tempo em que ele pedia confiança, cada vez mais se afastava de mim. Ainda assim, eu me apegava às promessas. Ficava olhando anúncios de casas maiores na internet, imaginando nós dois ali. Me arrumava, passava batom, mesmo sem ele vir. Guardava cada detalhe dos áudios dele, ouvindo de novo, tentando matar a saudade. Só que a saudade já não era só dele. Era também da minha casa, do meu canto, da minha segurança. Eu estava morando de favor, sem ter para onde correr, e com a esperança dependurada nas palavras de um rapaz que parecia cada vez mais distante. Hoje eu sei que naquele momento eu tinha entregado tudo: minha casa, meu dinheiro, minha paz. E não tinha recebido nada em troca além de promessas vazias. Mas naquela época, eu ainda acreditava. Achava que ele estava preparando nosso futuro. Não sabia que, na verdade, ele já estava preparando a minha queda. Depois que entreguei o dinheiro da minha casa, a vida mudou de um jeito que eu nunca imaginei. Antes, ele estava sempre presente, me chamando de meu amor, minha mulher, minha princesa. Mas agora, o que restava era silêncio. Um silêncio que pesava mais que qualquer ofensa. No começo eu tentava me enganar. Mandava mensagem de manhã: "Bom dia, filho. Dormiu bem?" E recebia só um "dormi" horas depois. Ligava à tarde. Caía na caixa postal. À noite eu esperava. Olhava o celular até o sono me vencer. Quando ele respondia, era seco: "Tô ocupado." Ou então, "Depois a gente se fala." Cada resposta curta era uma facada. Eu, que estava acostumada a só ouvir juras de amor, agora mal tinha direito a um oi. Mas mesmo assim, eu continuava tentando. Fazia esforço para acreditar que era só fase, que logo voltaria ao normal. As desculpas dele começaram a ficar repetidas. Primeiro era resolvendo coisa de banco. Depois, vendo casa nova. Outras vezes, trabalhando muito, sem tempo. Sempre tinha uma justificativa, mas nunca tinha tempo para mim. Lembro de uma noite que me marcou. Fiquei esperando ele aparecer online. Quando finalmente vi a luz verde do celular, corri e mandei: "Oi, amor. Tô com saudade." Ele visualizou e não respondeu. Horas depois, postou foto com amigos num bar, rindo, copo de cerveja na mão. Meu coração despedaçou. Foi aí que eu comecei a sentir a verdade bater na porta. Eu tinha sido enganada. Mas, teimosa, ainda queria acreditar. Dizia pra mim mesma: "Não, Maria. Ele deve estar cansado, confuso, com problemas. Logo ele volta pros teus braços." Mas o que voltava era o silêncio. Um silêncio frio, que gelava a alma. Eu ligava e nada. Às vezes atendia, mas a voz já não tinha o mesmo carinho. Era impaciente, como se eu fosse um peso. "Maria, para de ligar tanto. Confia em mim. Confia." Essa palavra virava veneno. Eu confiava demais, e era justamente por confiar que estava sendo destruída. Com o tempo, até as poucas mensagens sumiram. Passei dias sem notícia. Ia dormir com o celular na mão. Acordava no meio da noite olhando a tela, esperando uma palavra. Nada.
Ele tinha sumido da minha vida. E junto levou tudo o que eu tinha. Meu dinheiro, minha casa, minha confiança. Foi nesse silêncio que eu comecei a morrer por dentro. Não era só saudade. Era humilhação. Era vergonha. Era perceber que tinha entregado o meu mundo nas mãos de alguém que nunca me amou. Eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Como eu ia admitir que fui enganada por um rapaz mais novo, que a cidade inteira dizia que não prestava? Eu me trancava no quarto, chorava escondida. Minha mente gritava que eu era tola, que eu tinha cavado meu próprio buraco. Mas meu coração ainda esperava, mesmo contra toda a lógica, que ele batesse na porta e dissesse: "Voltei, amor. Vamos recomeçar." Mas ele não voltou. Nunca mais. E foi nesse vazio que eu finalmente comecei a entender. O silêncio não era descuido. O silêncio era abandono. Foi aí que a verdade caiu de vez na minha cara. Ele não só tinha sumido, ele tinha fugido. Levou todo o dinheiro, levou meus sonhos, levou a minha confiança. Eu fiquei sem casa, sem nada no banco, sem ter nem onde me apoiar. A vida virou poeira nas minhas mãos. No começo, em desespero, me tranquei em um quarto, emprestado. Passei dias chorando, sem ter vontade nem de comer. Mas a fome não espera. A conta de luz não espera. A água também não. Foi aí que eu tive que engolir o choro e dar um jeito. Peguei um restinho do pouco que me sobrou, fui no mercado e comprei massa pronta, doce de leite e óleo. Fiz empréstimo pequeno com vizinha e comprei uma frigideira boa. No outro dia cedo, fui para a pracinha perto da minha antiga casa. A mesma praça onde tantas vezes eu passei com a sacola de compras, acreditando que tinha uma vida inteira pela frente. Só que dessa vez eu tava lá com uma banquinha improvisada, vendendo churros. No começo, a vergonha me queimava. Eu pensava: o povo vai olhar pra mim e dizer: "Olha a trouxa, perdeu tudo por causa de homem mais novo." E alguns olhavam mesmo. Não vou mentir. Mas eu tinha duas opções: morrer de fome ou levantar a cabeça. Escolhi levantar. Montei a barraquinha simples, só uma mesinha de ferro, um guarda-sol velho, e comecei. O cheiro do açúcar caramelizado logo se espalhou. As crianças vinham correndo, pedindo um churro com doce de leite escorrendo. Os pais compravam, os vizinhos compravam. E devagarinho, o dinheiro começou a entrar. Era pouco, mas era meu. Cada real que eu ganhava tinha gosto de dignidade. Eu mesma fritava, eu mesma enrolava, eu mesma recebia. No final do dia, voltava pra casa cansada, mas com as contas básicas garantidas. Água, luz e um pãozinho para comer. E no meio da dor, percebi uma coisa. Enquanto eu dependia dele, eu vivia na ilusão, esperando promessa que nunca se cumpria. Mas ali, fritando churros na praça, por mais humilde que fosse, eu tinha de novo o controle da minha vida. Era suor meu, esforço meu. Não foi fácil. Teve noite que dormi chorando, lembrando da casa que eu vendi, do dinheiro que entreguei de bandeja. Teve dia que tremi de vergonha, achando que todos estavam rindo de mim. Mas cada churro vendido era uma resposta. Eu estava caída, mas não estava morta. Hoje eu penso: aquele rapaz levou minha casa, meu dinheiro e meus sonhos. Mas não levou minha... A coragem eu resgatei ali, no meio da praça, com cheiro de canela no ar e o barulho da frigideira estalando. E foi assim que eu comecei a renascer, com mãos calejadas e coração ferido. Mas com o tempo, a praça deixou de ser só um lugar de vergonha e passou a ser meu novo ponto de vida. No começo eu chegava de cabeça baixa, armava minha mesinha de ferro, colocava a frigideira e o guarda-sol velho. Mas logo as pessoas começaram a se acostumar com minha presença. E mais do que isso, começaram a me apoiar. As crianças eram as primeiras a chegar. Correndo com as moedas suadas na mão, pediam um churro com os olhos brilhando.
Capricha no doce de leite, tia, diziam. E eu enchia até escorrer, só para ver o sorriso no rosto deles. Os pais, que antes me olhavam com desconfiança, também começaram a comprar. Diziam: Dona Maria, seu churro é o melhor da praça. E eu sorria com o coração aquecido. O freguês foi crescendo. Tinha dia que eu vendia tudo em poucas horas. E mesmo que o dinheiro fosse pouco, cada nota, cada moeda tinha valor dobrado. Era fruto do meu esforço, não de promessa vazia. Aos poucos eu fui reconquistando algo que pensei que tinha perdido. Para sempre, minha autoestima. Já não me importava tanto com o que falavam. Quando alguém cochichava, eu respirava fundo e dizia para mim mesma: sim, eu caí. Mas olha aqui, eu levantei. E tô em pé de novo. Ainda assim, a cicatriz do golpe não sumiu. Todas as noites, quando voltava para casa e contava o dinheiro, lembrava da fortuna que entreguei nas mãos de quem nunca me amou. Dava um aperto no peito, uma mistura de raiva e tristeza. Eu pensava: com esse dinheiro, eu podia estar vivendo tranquila, sem precisar fritar churros até tarde. Mas também lembrava que, se eu tinha força para recomeçar do zero, era porque dentro de mim ainda havia vida. O rapaz levou tudo, mas não levou minha garra. Teve um dia especial que nunca esqueço. Uma moça jovem, bem arrumada, sentou no banco da praça, comprou 2 churros e ficou ali conversando comigo. Depois de um tempo, ela disse: a senhora me inspira. Ver a senhora aqui lutando me faz acreditar que eu também consigo levantar da minha queda. Eu segurei o choro. Nunca pensei que alguém pudesse se inspirar em mim, uma velha enganada, feita de tola. Mas naquele momento percebi que minha dor também podia servir de exemplo. De noite, quando fechei a barraquinha e fui embora, olhei para o céu e agradeci. Não pelo golpe, não pela traição, mas pela coragem de continuar. A vida tinha me derrubado, mas ali, naquela praça iluminada por um poste velho, eu estava de pé. E eu entendi. Talvez eu nunca recuperasse minha casa. Talvez nunca esquecesse o rapaz que me enganou. Mas a partir dali, a vida que eu ia construir seria feita com minhas próprias mãos. Era mais um dia comum na praça. O sol já estava se pondo. A luz amarela dos postes começava a iluminar a calçada. E eu ali, fritando meus churros, com cheiro doce se espalhando pelo ar. Minha vida tinha se resumido a isso. Acordar cedo, preparar massa, montar a barraquinha e vender até que as pernas doessem. Eu sabia que ia levar anos para recuperar tudo o que perdi, mas ao menos eu tinha recomeçado. E isso já era vitória. De repente ouvi o ronco de um carro bonito, importado, desses que fazem todo mundo virar o rosto para olhar. Ele parou bem na frente da minha barraquinha. O coração disparou sem motivo. Quando o vidro baixou devagar, eu senti um arrepio. Era ele. O rapaz, o mesmo que tinha levado meu dinheiro, minhas ilusões, mas agora estava ainda mais bem vestido. Óculos de marca, sorriso no canto da boca. Não parecia nem de longe aquele que me mandava foto de geladeira vazia, implorando ajuda. Ele olhou para mim como se nada tivesse acontecido e disse com voz firme: me vê 20 churros. Minha mão tremeu, mas eu engoli seco e comecei a preparar. Coloquei massa no óleo quente, polvilhei açúcar e canela, enchi de doce de leite até escorrer. Fiz cada um com o mesmo cuidado que sempre tive. Por dentro, meu coração gritava, mas minhas mãos trabalhavam no automático. Quando terminei, coloquei tudo numa sacola, entreguei a ele e tentei sorrir. Por um instante pensei: será que agora ele vai me pagar o que me tirou? Será que esse é o momento em que vai reconhecer o que fez? Mas não. Ele pegou a sacola, acelerou o carro e, antes de sair, baixou novamente o vidro. O olhar dele era frio, quase debochado. E as palavras que disse cortaram mais do que qualquer golpe que eu já tinha levado. Você sempre me deu tudo sem eu precisar pedir. Agora vai ser igual. Vou levar sem pagar. E saiu, deixando no ar o cheiro da fumaça do carro misturado com
o doce de leite que ainda escorria dos meus dedos. Eu fiquei parada, muda, com os olhos marejados e o coração em pedaços. Os fregueses que estavam por perto me olharam sem entender. Alguns perguntaram: "A senhora não vai cobrar?" Eu apenas balancei a cabeça. Naquele instante percebi que ele nunca ia mudar. Ele não veio atrás de mim para pagar, nem para se desculpar. Veio só para me lembrar, como se fosse pouco, que eu tinha sido enganada e usada. Mas também percebi algo diferente. Dessa vez, eu não caí em prantos. Não desmoronei. Apenas fiquei firme com as mãos trêmulas, mas de pé. Porque agora eu sabia. O que ele levava não era mais nada meu. Eu já tinha pago caro demais. Olhei para o céu, respirei fundo e voltei a fritar mais massa. Eu não podia parar por causa dele. Não de novo. E ali, no meio da praça, decidi que aquele tinha sido o último presente que ele arrancou de mim. Nunca. Mas, olha, se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que a gente não deve nunca entregar tudo de si a outra pessoa. Não interessa se é marido, namorado, companheiro de anos ou um amor que chegou de repente. Quando a gente abre mão de tudo, quando coloca nossas mãos, nosso suor e até nosso futuro nas mãos de alguém, a gente corre o risco de perder não só o que tem, mas também quem é. Eu perdi casa, dinheiro, sonhos, perdi noites de sono e até a fé em mim mesma. Mas o que mais doeu foi perceber que eu entreguei tudo sem pensar no meu próprio bem-estar. Eu me anulei. Eu achava que amar era dar sem limites, mas descobri da forma mais cruel que amor verdadeiro não cobra sacrifício que destrói. Não pede para você abrir mão da sua dignidade. Hoje eu digo de coração aberto: não faça como eu fiz. Cuide primeiro de você. Ame, sim, mas sem esquecer de se amar. Ajude, sim, mas sem se esquecer de se sustentar. Porque quem realmente gosta da gente não pede pra gente se perder pra agradar. Não interessa se é marido, namorado ou alguém que se diz apaixonado. Confiança não é cheque em branco. Quem ama de verdade não se aproveita, não rouba, não manipula. E se eu puder deixar uma palavra pra você que me escuta agora, é essa: nunca se esqueça do seu valor. Não abra mão de tudo por ninguém. O único amor que nunca deve ser negociado é o amor por você mesma. Porque no fim, minha filha, quando a vida vira as costas e a gente perde tudo, o que sobra somos nós com nós mesmos. E é aí que a gente percebe que o maior bem da vida é estar inteira, cuidada e em paz consigo mesma.